Essa semana está terminando com muita expectativa lá no Oriente Médio e em todo o mundo, vamos dizer assim. 3 fontes disseram à CNN que a cerimônia de assinatura de um possível acordo entre Estados Unidos e Irã deve acontecer em Genebra, na Suíça, e deve acontecer em breve. É assunto para Américo Martins. Uma ótima manhã a você, Américo. Bem-vindo ao Abertura de Mercado. O que nós já sabemos sobre este acordo e depois de tantos vai ou não vai, você mesmo conversou conosco nesta semana dizendo que Donald Trump chegou a mencionar 37 vezes que um acordo estava próximo. Por que talvez essa informação que nós temos dá um pouco mais de força para essa expectativa de sim assinatura de um tratado entre estes dois países? Porque o Irã finalmente começou a reconhecer que eles estão chegando num acordo pelo menos provisório e ainda frágil. Antes de mais nada, bom dia, Gabriel, para você, para todo mundo que nos acompanha. É uma boa notícia, mas também é bom a gente não ficar super otimista com relação a isso. E eu explico por quê. Eles estão fechando um memorando de entendimento. Podemos chamar talvez como um acordo provisório. Isso ainda não é um acordo de paz, mas eles fecharam alguns princípios básicos. E esses princípios básicos vão ser transformados num documento que pode ser assinado já neste final de semana, segundo essas fontes da CNN, muito provavelmente em Genebra, na Suíça. Na véspera, inclusive, de uma reunião do G7, que deve contar com a participação do presidente Donald Trump, até o presidente Lula vai comparecer como convidado e que vai acontecer nos Alpes franceses, ali ao lado de Genebra. O que diz esse memorando de entendimento ou esse acordo provisório, se vocês preferirem? Ele estende por pelo menos 60 dias o atual cessar-fogo entre os dois países e ele, esse é um ponto crucial, libera o Estreito de Hormuz. Então, o Irã se comprometeria a liberar o Estreito de Hormuz e parar de ameaçar os petroleiros, os navios que queiram passar pelo Estreito de Hormuz, que é um lugar muito importante aí para o tráfego de petróleo. Os Estados Unidos, por seu lado, também suspenderiam o embargo comercial, aquele bloqueio naval que foi imposto pelos militares americanos às exportações de petróleo do Irã. Então, interessa, em outras palavras, Gabriel, aos dois lados liberar o Estreito de Hormuz, porque o presidente Donald Trump pode vender isso como uma vitória, pode dizer que a economia vai melhorar e o Irã vai poder voltar a exportar pelo menos parte do seu petróleo, coisa que não pode fazer hoje por conta desse bloqueio naval. Além disso, segundo o Irã, todos se comprometem a interromper qualquer tipo de ataque em todas as frentes do conflito. Também, portanto, no Líbano, onde a gente tem a guerra entre o Hezbollah e Israel. Israel não parece muito satisfeito com esses pontos, mas é o que estaria no papel. E por que ele é provisório? O que não está resolvido, Gabriel? Simplesmente os pontos principais do que vai acontecer daqui para frente. A questão nuclear, por exemplo, seria debatida nesse prazo de 60 dias. Então ninguém ainda chegou num acordo, ao contrário do que diz o presidente Donald Trump, de que o Irã iria abrir mão completamente do seu programa nuclear. Ele seria discutido em 60 dias. Outra coisa que seria discutida em 60 dias é quem iria administrar e de que forma o Estreito de Hormuz. O Irã insiste que isso vai ser uma decisão entre eles, iranianos, e Omã, que é o país que está do outro lado do Estreito de Hormuz. E temos também essa questão da estabilização do Líbano, onde o Hezbollah e as forças de defesa de Israel estão em guerra. O Irã também diz que não está aberto a nenhum tipo de negociação com relação aos seus mísseis balísticos que Israel gostaria também de controlar. Então, repetindo, Gabriel, o que avançamos? Vai ter a assinatura de um documento, esse documento é um acordo provisório ou um memorando de entendimento e ele tem três implicações principais. Acabar com os ataques, inclusive, entre Israel e Hezbollah no Líbano, estender o cessar-fogo entre todas as partes por 60 dias e, crucialmente, liberar o Estreito de Hormuz, o que vai ser muito bom para a economia. O que não está resolvido e que é fundamental? A questão nuclear do Irã,
os programas balísticos do Irã e quem vai administrar o Estreito de Hormuz no futuro. Nada disso está fechado e não se pode falar ainda num acordo de paz definitivo. É, no máximo, um acordo provisório. De qualquer forma, Gabriel, é uma excelente notícia, porque nós paramos de ver ataques entre os dois lados, nós começamos a ver um espaço mais forte, mais consolidado da democracia e vai ser aberto, se tudo der certo, o Estreito de Hormuz. Só que tudo, como temos visto desde o início desse conflito, é um acordo também bastante frágil.